Glória a Deus. Diz para a pessoa que está ao teu lado: meu querido, lembra, tu está na casa do Pai. E tu é o filho. Amém? Pode sentar agora, querido. Glória a Deus. Muito bem, são dias muito especiais que se chegam agora, final do ano. Deus está fazendo com que a rede está se multiplicando poderosamente. Ontem ainda estava na cidade de Faxinal do Soturno, onde fiz quase 700 quilômetros, e estava lá, estamos implantando, pastor Sandro com a equipe dele, implantando Igreja da Rede lá em Faxinal. Deus abençoe demais o trabalho deles, muito lindo, muito bonito. E hoje estamos aqui, eu quero trazer uma palavra, porque sempre quando eu venho para cá, não são muitas vezes, esse ano eu acho que é a terceira vez que eu estou pregando aqui, então, quando eu venho aqui eu sempre tenho uma responsabilidade de trazer uma palavra importante, chave, uma palavra que é um rema, uma direção de Deus, um entendimento das coisas de Deus. Então, hoje eu queria ministrar sobre algo que dentro da perspectiva apostólica nós precisamos compreender com clareza, e muitas coisas dentro da perspectiva apostólica, para não dizer quase tudo dentro da igreja, toma um rumo, um viés um pouco diferente do que aquilo que é normal nas igrejas evangélicas. Por quê? Porque a reforma apostólica, ela traz todo um conceito fundamentado exclusivamente na palavra de Deus, sem a influência do mundo, sem a influência do pensamento grego, mas sim a influência da palavra de Deus. Então, hoje eu queria trazer uma palavra, e o título da mensagem é: será que será que nós podemos mudar a Deus? Será que nós podemos influenciar a Deus? E essa é a mensagem que eu queria discorrer hoje com vocês. E para isso, se vocês quiserem abrir junto comigo no livro de Êxodo, no capítulo 32, nos conta uma história, a história que Deus viu o povo quando eles estavam no deserto, atravessando o deserto, indo para Canaã, do Egito para Canaã, da Galileia, naquele período que eles ficaram 40 anos no deserto, fazendo esse caminho. Então, Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei, e nesse tempo que Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei, e como ele estava se demorou 40 dias lá, o povo começou a ficar inquieto, e eles agora tinham aprendido a adorar deuses do Egito, e acabaram fazendo um Deus muito parecido com os deuses que eram do Egito. Então fizeram um bezerro de ouro, pegaram as coisas que eles tinham, fizeram um bezerro com a anuência de Arão, que era o sacerdote, e estavam festejando e adorando aquele Deus. E agora o Senhor ficou muito triste, ficou muito revoltado com tudo isso, porque praticamente não houve ninguém, nem sequer o sacerdote Arão, irmão de Moisés, ficou de fora dessa situação. Ele foi um daqueles que estava junto. E agora Deus vem e fala com Moisés desde o versículo 7, e diz assim: Deus fala para Moisés: vai e desce, porque Moisés estava em cima do monte, porque o povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e adorou, e lhe sacrificou, e disse: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Então agora Deus vem para Moisés, que estava lá em cima do monte, falando e recebendo de Deus, e Deus diz para ele: desce, porque o povo está fazendo isso. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que eu acenda contra eles o meu furor,
e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Agora, vocês conseguem ver o que Deus estava falando? Deus pediu permissão para Moisés. Olha aqui que está escrito. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor. Deus está dizendo para Moisés: Moisés, deixa que eu aniquile e destrua esse povo. Tu me deixa fazer isso, Moisés? Olha, pensa, parece uma coisa louca, parece uma coisa ilógica, Deus pedindo permissão para Moisés para fazer isso, e consumir ele, e Deus diz: eu farei de ti, ó Moisés, eu vou pegar tu e vou começar toda a história de novo, e vou fazer de ti uma descendência, uma grande nação. Então Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande fortaleza e poderosa mão? Por que hão de dizer os egípcios, com maus intentos tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do teu furor, da tua ira, e arrepende-te desse mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda essa terra de que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que possuam por herança eternamente. Agora, preste atenção, Moisés argumentou com Deus e disse: Deus, tu quer destruir todo este povo porque eles estão fazendo coisas erradas? E Moisés se torna e se coloca como intercessor do povo e diz: Deus, é verdade, este povo está fazendo coisa errada, mas agora tu tirou o povo lá do Egito para fazer e para aniquilar o povo aqui no deserto. Podia ter deixado eles lá no Egito, morrerem lá no Egito. Agora tu tirou este povo e vai acabar com este povo aqui no deserto, nos montes. E o que é que os egípcios vão dizer? Vão dizer que tu tirou o povo para eles morrerem e para aniquilar com eles aqui no deserto. Moisés disse: Deus, não. Lembra que tu falou para Abraão, Isaque, Jacó, que tu ia multiplicar o povo? Não, Deus, não faz isso não. Não faz isso. Agora preste atenção, não era Abraão pedindo permissão para Deus, era Deus pedindo permissão para Abraão. E quando Moisés acabou com a argumentação diante de Deus, a Bíblia diz assim no versículo 14: então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Aqui, em outra tradução, diz que Deus mudou então de ideia. Se arrependeu do mal que dissera que faria ao povo. Ou seja, aqui nós vemos claramente que Deus queria fazer uma coisa. E Moisés argumentou e mudou a opinião de Deus. Moisés influenciou para que Deus não fizesse aquilo que ele estava para fazer. Na verdade, a argumentação de Moisés foi poderosa para fazer Deus mudar de ideia. Diga assim: a argumentação de Moisés foi poderosa para fazer Deus mudar de ideia. Bem, aqui nós vemos um exemplo na Bíblia, que um homem fez com que Deus mudasse de ideia. Aqui nós vemos na Bíblia uma experiência que nós vemos que um homem influenciou a Deus. Então, se nós temos o respaldo bíblico de um homem que influenciou a Deus e fez mudar de ideia, significa que é possível, e que essa ideia, esse conceito de nós fazermos que Deus mude de ideia, é possível, amém? Bem,
Agora nós precisamos entender por que é e como é que nós podemos fazer Deus mudar de ideia. Então preste atenção. Nosso Deus é um Deus de alianças. E quando nós falamos que é um Deus de alianças, quando falamos de aliança, sempre falamos de duas partes. Quando, por exemplo, alguém casa, no seu casamento, não existe apenas uma pessoa. Existe o noivo e a noiva. São duas pessoas. Ou seja, uma aliança sempre nos fala de duas partes, de duas pessoas. E Deus, o nosso Deus, o teu Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus de alianças. Quando um casal se casa, no momento que eles se casam, eles estão abrindo mão de viverem uma vida independente e uma vida somente centrada em si mesmo. Quando um casal, eles fazem uma aliança, eles se casam, agora não é mais que cada um faz aquilo que bem quer. Agora, se há alguma coisa que tem que ser feita, é por consenso das duas partes. Amém? Estão entendendo? Ou seja, se minha esposa quer fazer alguma coisa lá em casa, ela vem, conversa comigo, ela diz: o que tu acha da gente aqui fazer uma calçada nova, mudar, fazer alguma coisa aqui? Ela vem, compartilha comigo, eu digo: olha, não sei se é bom agora não vai dar. Ou eu digo: boa ideia, pode fazer. E a gente compartilha e conversa e toma as decisões juntos, amém? Se eu quero fazer uma coisa, mesmo sendo cabeça, eu não posso fazer as coisas sozinhas, independentes. Se eu quero fazer alguma coisa, eu digo: o que tu acha? A gente podia, fazer alguma coisa, podia sair de viagem, podia fazer isso. O que tu acha? E daí ela argumenta, diz: eu não gosto muito desse lugar, vamos para outro, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E a gente decide juntos. Ou seja, um conceito, uma base da aliança, um conceito de entender o que é aliança, é de que nós não mais andamos sozinhos, não fizemos mais as coisas sozinhos, não decidimos mais as coisas sozinhos. Nós vivemos junto, conectado com aquela pessoa com quem nós estamos aliançados. Amém? Entenderam isso? No momento que Deus, Ele fez uma aliança com Moisés, como Ele tinha feito com Abraão, e Ele fez com Moisés, Deus agora, Deus se limitou à sua ação, à aliança que Ele fez com Moisés. E por isso, quando Ele foi fazer alguma coisa, Ele foi ver com Moisés. Ele disse: ô Moisés, o que tu acha? Vou destruir o povo, eu estou irado contra esse povo. E Moisés disse: não, não, Deus, de jeito nenhum. E a Bíblia diz que Deus mudou de ideia. E por que Moisés foi capaz de argumentar? Porque Deus veio falar com Moisés sobre esse assunto. Por quê? Porque Deus tinha feito uma aliança com Moisés. Amém? Bem, então, esse nosso Deus, quase todo ano, em todos os lugares que eu fui, eu preguei esse ano sobre quem é Deus, como é Deus, quem é o nosso Deus, de que forma é o nosso Deus, como pensa o nosso Deus, como se manifesta o nosso Deus. Ou seja, eu praticamente passei o ano inteiro falando sobre quem é Deus, para que as pessoas conheçam a Deus. E uma das características do nosso Deus é que é um Deus de aliança. Ele é um Deus de aliança, então Ele pode ser influenciado nas suas decisões. Ele pode ser influenciado naquilo que Ele faz. Diga assim: Deus pode ser influenciado nas suas decisões, naquilo que Ele faz, por aqueles que são aliançados com Ele. Amém? Por quê? Porque essa é a característica de Deus. O nosso Deus é um Deus de aliança. Isso significa
que aqueles que têm aliança com Deus, e que Deus tem aliança com eles, é impossível a gente evitar, que é inevitável que haja um favoritismo, é inevitável que haja um favorecimento especial da parte de Deus para aqueles que têm aliança. Por exemplo, quando casei com a minha esposa, logicamente ela é a favorita diante de todos os outros, porque eu fiz uma aliança com ela. No momento que Deus fez uma aliança contigo e tu fez uma aliança com Ele, tu te tornou o favorito dele, tu te tornou o especial para Ele, tu te tornou a pessoa que Ele vai favorecer sempre diante dos outros. Por quê? Porque Ele tem uma aliança contigo, porque Ele é um Deus de aliança. Amém? Agora, vejam, existe uma passagem lá em Gênesis, no capítulo 18, muito interessante, que nos fala que Deus tinha, por causa que Deus tinha uma aliança com Abraão, Deus, quando estava indo para destruir Sodoma e Gomorra, Ele disse, capítulo 18, verso 17, ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Então, ele foi até Abraão, para falar com Abraão e dizer, Abraão, eu estou indo para Nínive, para Sodoma, para Gomorra, para destruir essas cidades, que elas estão muito em pecado, e eu estou indo lá para destruir, porque Deus compartilhou isso com Abraão. Deus compartilhou isso com Abraão, por quê? Porque Deus tinha uma aliança com Abraão. Amém? Estão entendendo? Deus não precisaria, se Ele não tivesse uma aliança com Abraão, Ele não precisaria falar nada para Abraão. Mas no momento que Ele tem uma aliança com Abraão, Ele disse, eu não posso fazer uma coisa sem falar com Abraão primeiro, porque eu tenho uma aliança com Abraão. Amém? É como se eu fosse lá comprar um carro novo e sem avisar minha esposa, gastar todas as reservas que nós temos, dizer, eu vou lá, pego todas as reservas que tenho, vou comprar um carro novo, e chego com um carro novo em casa, e diz, comprei um carro, minha esposa vai olhar, mas com o quê? Com aquele dinheiro que nós estávamos, com isso, eu não posso fazer isso, ou seja, eu preciso primeiro falar com ela. Amém? Estão entendendo? Aqui Deus estava para fazer uma coisa, e como Deus estava para fazer uma coisa, Ele diz, eu não posso fazer isso sem antes falar com Abraão. Amém? Então, Deus, Ele acaba privilegiando, porque Ele diz lá em Levítico, andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Ou seja, Ele está dizendo, vocês vão ser o meu povo, e eu vou ser o Deus de vocês, e eu andarei entre vós. Diga assim, Deus, aquele que faz aliança, anda em nosso meio. Então, quando Deus está para fazer alguma coisa, quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele precisa necessariamente estar junto e contar, e ter contato com aqueles com quem Ele fez aliança. E como eu falei, Ele privilegia aqueles que têm aliança com Ele. Olha só, Abraão, eu acabei de falar que Abraão tinha uma aliança com Deus. E agora, Abraão estava descendo em direção ao Egito e passou entre Cádiz e Sur, na terra de Abimeleque, que era Gerar, e ele passou naquela terra, e a mulher de Abraão, todo mundo sabe, que era uma mulher muito bonita, muito linda. Estavam descendo, e ele combinou com a mulher dele o seguinte, porque a turma de Abraão não era uma turma tão pequena, provavelmente a gente pensa, não, a equipe de Abraão era umas 20, 30, 50 pessoas, não.
equipe de Abraão provavelmente se compunha em quase 2.000 pessoas. Então, quando diz que Abraão estava descendo para o Egito, pensa que o rei Abimeleque recebeu ele, e foi receber ele porque era uma grande equipe que estava descendo, era quase uma cidade inteira. E agora ele chega e vê a Sara, aquela mulher muito bonita. Mas lembro, tinha que ser muito bonita mesmo. Lembra que Abraão, quando saiu da terra, já tinha 75 anos. Sara tinha 10 anos menos que ele. Então tinha 65 anos. Agora já tinha se passado alguns anos de 65, provavelmente ela devia ter uns 68 anos nessa altura. E ele chega na terra de Gerar, onde Abimeleque era o rei, e Abraão já estava com medo. Ele disse assim: Sara, se o rei vai te ver, ele vai querer que tu seja esposa dele. Então vamos combinar o seguinte: tu diz que tu é minha irmã, e não diz que tu é minha esposa. Porque se tu disser que tu é minha esposa, esse rei Abimeleque, que é poderoso, vai me matar para ficar contigo. Ele fez uma falcatrua. Na verdade, ela era, assim, pode ser quase que meia irmã dele mesmo. Mas fala isso para não ter problema. E daí chegaram na terra de Gerar, Abimeleque recebeu eles. E Abimeleque, foi exatamente o que aconteceu. Olhou para Sara e disse: mas que mulher, pensa, 68 anos de idade. E daí Abraão disse: minha irmã. E ela disse: é, meu irmão. E daí o Abimeleque disse: gostaria que tu fosse comigo até o palácio e fosse minha esposa. E ele levou a Sara até o palácio. Agora preste atenção no que aconteceu de noite. De noite, veio Deus e veio falar com ele, com Abimeleque, num sonho. E disse: olha, não toma essa mulher por tua esposa. Porque se tu tomar essa mulher por tua esposa, eu vou ter que acabar contigo. Porque ela já tem esposo. E daí Abimeleque acordou e disse: mas Deus, ela disse que ela não tinha esposo, e ele tinha falado que ela era irmã dele. E não, Deus disse: eu sei, mas ela tem esposo. Eles erraram. Deus não falou que erraram. Eu disse: mas não faz isso. E eu estou aqui justamente para te avisar, para não fazer isso, porque senão eu vou ter que acabar contigo. Olhem para mim aqui. Quem tinha errado? Abraão e Sara, porque tinham mentido. Mas com quem Deus tinha uma aliança? Com Abraão. Então diz Deus, teve que defender Abraão diante da circunstância, porque Abraão era o favorito dele. Amém? Estão entendendo? E com isso Abimeleque levou a mulher de volta e disse: olha, fica com ela, e tudo que vocês quiserem aqui está à disposição de vocês. Entendo que Deus leva muito a sério essa questão de aliança, porque no momento que tu é um aliançado de Deus, no momento que tu faz uma aliança com Deus, tu é amigo dele, tu é companheiro dele. Ele precisa contar contigo, e tu pode contar com ele. Por quê? Porque ele decidiu fazer aliança, porque ele não é um Deus de andar sozinho, ele não é um Deus que diz: eu sou o controlador de tudo. Não, ele é sobretudo um Deus de aliança. Amém? E porque ele é um Deus de aliança é que tu pode contar com ele. Porque no momento que tu fez uma aliança com ele, e ele fez uma aliança contigo, ele cumpre e ele honra com essa aliança na tua vida. E agora, como ele fez uma aliança contigo, ele não faz mais as coisas sozinhos. Por quê? Porque agora ele não está mais sozinho, ele está contigo.
Tu é o aliançado, é o companheiro dele. No momento que eu casei com a minha esposa, eu não estive mais sozinho. Eu não estou mais sozinho. No momento que eu casei com ela, agora ela é minha companheira. E agora aquilo que eu faço, nós fizemos juntos. Não fizemos mais sozinhos. Se nós vamos fazer alguma coisa, fizemos juntos, não fizemos sozinhos. Se nós vamos fazer alguma incursão, ela vai junto. Nós fizemos junto, decidimos junto, trabalhamos juntos. Não sozinhos. Por quê? Porque assim funciona a aliança. O que eu quero te mostrar hoje, que esse nosso Deus é um Deus de aliança. E Jonas, por exemplo, quando nós vemos no livro de Jonas, no capítulo 3, nós vimos que Deus estava irado contra a cidade de Nínive, porque a cidade era uma cidade tremendamente pecadora. E Deus mandou Jonas lá para anunciar que em 40 dias a cidade seria destruída. Então, no versículo 10 do capítulo 3, diz assim: tendo em vista o que eles fizeram, porque o povo se arrependeu quando ouviu essa mensagem e abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não destruiu como tinha ameaçado. E Jonas disse, porém Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse quando havia estado em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, e muito paciente, e cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Ou seja, aqui Jonas está dizendo: Deus, eu sei como tu é. Tu é um Deus de aliança. E tu falou que tu ia castigar esse povo. Mas quando este povo mudou de atitude, tu disse que tu te arrependia, mudou de ideia e não foi castigar mais ele. O que eu quero te dizer hoje à noite é de que no momento que nós temos uma aliança com Deus, no momento que nós temos esse relacionamento com Deus, o relacionamento que nós temos com Ele é um relacionamento de cooperação, um relacionamento de andar junto. Primeiro, eu não entendia quando no livro de Atos estava assim escrito de que os apóstolos pregavam e levavam a palavra e Deus cooperava com eles fazendo sinais e maravilhas. Deus cooperava com eles. Como assim? Deus cooperava com eles? Sim! Por quê? Os apóstolos estavam pregando, levando o evangelho, mas Deus está conosco, vive conosco numa cooperação, num relacionamento de cooperação. Ou seja, num relacionamento em que Ele nos ajuda e nós ajudamos Ele, porque agora temos uma aliança. Diga assim: eu tenho uma aliança. Amém? Está entendendo isso? Então agora, nós precisamos compreender que as nossas ações, as nossas orações, assim como foi o povo de Nínive, pode influenciar as coisas que Deus faz. Eu e tu, todos nós podemos influenciar aquilo que Deus faz. Talvez tu não tenha entendido isso. Talvez tu não entenda a grandeza disso. Nós podemos, como aliançados com Deus, podemos influenciar aquilo que Deus faz. Vejam só, o povo de Israel estava lá no Egito sofrendo, estava padecendo, e lá no livro de Êxodo, no capítulo 3, Deus desce, vem falar com Moisés, e disse assim: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores, conheço-lhes o sofrimento, e por isso desci, a fim de livrá-los da mão dos egípcios, e de fazê-los subir para aquela terra, uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel. O que é que estava acontecendo? O povo de Israel estava sofrendo,
começou a clamar a Deus, influenciou a atitude, a ação de Deus. Diga assim: o meu clamor influencia a ação de Deus. O povo aqui clamou, estava sofrendo, e quando foi clamar, influenciou a Deus, e Deus disse assim: eu ouvi o clamor, eu mudei de ideia e decidi descer e ajudar o meu povo. Amém? Então, logicamente que Deus não vai mudar na sua natureza, Deus não vai mudar no seu caráter. Ele é um Deus de amor, Ele não vai se tornar um Deus de ódio. Ele é um Deus de paz e não vai se tornar um Deus contrário a isso. Ele é um Deus de aliança e Ele não vai quebrar alianças. Ou seja, nós podemos influenciar Deus nas ações dEle, que fazem parte dentro do caráter dEle e da natureza dEle. Não podemos querer influenciar Deus para que Deus faça alguma coisa diferente daquilo que é a natureza e o caráter de Deus, porque Deus não muda em sua natureza, em seu caráter. Amém? Deus não muda. Ele jamais deixará de ser misericordioso. Ele jamais deixará de perdoar. Ele jamais deixará de ser bom. Ele jamais deixará de acolher as pessoas. Ele jamais deixará de ouvir o teu clamor. Ou seja, isso é a natureza dele, é a natureza de Deus. E dentro da natureza de Deus, nós podemos influenciar ele. Amém? Aqui o povo estava sofrendo. E como o povo estava sofrendo, o que aconteceu? O povo clamou a Deus, influenciou a Deus, e Deus decidiu descer por causa do clamor do povo. O povo influenciou a Deus. O povo fez com que Deus tomasse uma decisão. Agora, para mim, uma das coisas, um dos momentos mais impressionantes de uma tomada de decisão por influência, foi que Maria, mãe de Jesus, influenciou a Jesus. Quando eles estavam na festa de casamento em Canaã da Galileia, todos nós conhecemos que ali foi o início do ministério de Jesus. Estava ali Jesus, estava a mãe de Jesus numa festa em Canaã. Jesus morava em Nazaré. Canaã e Nazaré eram perto, uma era do lado do vale, outra é do outro lado do vale. Só tinha o vale que descer, era umas 2, 3 horas de viagem ali, de cavalo, já estava na outra cidade. Jesus foi naquele casamento, junto com a mãe dele. Provavelmente o pai dele já a essa altura não estava mais vivo. E agora, o que aconteceu? Estavam servindo ali e acabou o vinho. E a mãe de Jesus viu que o vinho tinha terminado. Então, em João no capítulo 2, versículo 3, diz assim: quando acabou o vinho, a mãe de Jesus disse para Jesus: o vinho acabou. E agora, na tradução da linguagem de hoje, Jesus respondeu para Maria assim: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Vejam só. E na outra tradução diz assim: mulher, que tenho eu contigo, ainda não chegou a minha hora. Ou seja, aqui nós vemos que a mãe de Jesus queria que ele ajudasse aqueles noivos, porque eles iam passar vergonha. No meio da festa, acabou o vinho. Vocês podem imaginar, se hoje a gente fizer uma festa de casamento, e no meio da festa acabasse a comida. Estava lá esperando, porque a gente vai se servindo, mesa 1, mesa 2, mesa 3, mesa 4, mesa 5, e daí eles vêm avisar o cara que está avisando as mesas, diz: ó, cara, não tem mais comida para as outras mesas. Vocês podem imaginar o que seria
num casamento assim? Ou seja, seria muito vergonhoso isso. E a mesma coisa aconteceu, no meio da festa acabou o vinho. E Jesus estava ali, a mãe de Jesus sabia quem Jesus era. E agora ela disse: Jesus, acabou o vinho. E Jesus disse que, mulher, Maria, tu não precisa me dizer o que eu tenho que fazer, ainda não chegou o meu tempo de eu me manifestar. Mas olha só o que aconteceu. Ela, a Maria, então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Ou seja, Jesus tinha dito, ainda não estava na hora das coisas acontecer, ainda não estava na hora de ele se manifestar. Mas a mãe de Jesus disse: Jesus, acabou o vinho. E ele disse: não chegou a hora ainda. Mas ela fez que nem escutou. Ela diz: olha, façam tudo o que ele disser para vocês. Então ele disse: olha, botam nas talhas águas, encheram de água todas as talhas. Isso dava mais de 500 litros de água. Foi um trabalhão que fizeram. E disse: agora tira das talhas. Então tinha transformado a água em vinho. E ali a Bíblia conta que foi o primeiro milagre de Jesus e que Jesus iniciou seu ministério. Olhem para mim. A mãe de Jesus influenciou Jesus a tal ponto de que ele começou o ministério e começou a fazer os milagres antes do tempo. Olhem para mim. Eu sempre tenho falado sobre o tempo, o momento que as coisas precisam acontecer. A palavra Zaman na Bíblia. Ou seja, aquele momento em que Deus estabeleceu para fazer as coisas. A Bíblia diz que o diabo pode mudar esse tempo. A Bíblia diz que Deus pode mudar esse tempo. Mas olha bem para mim, tu pode mudar esse tempo também. Deus estabeleceu as coisas para acontecerem no tempo. E pode ser depois da manhã, daqui 1 ano, daqui 2 anos. Mas tu pode dizer: Deus, estou precisando disso agora. Deus, vem com tua graça agora. Deus, é agora, preciso hoje isso. O povo está sofrendo muito. Talvez tu queira fazer isso daqui a um tempo, mas é agora que está para vir as coisas. Deixa eu te dizer, a mãe de Jesus influenciou Jesus para começar tudo o que ele tinha projetado antes. Se ela pôde fazer isso, eu e tu podemos fazer também. Por quê? Porque nós temos uma aliança com ele. Nós podemos influenciar a Deus com o nosso clamor, com a nossa confiança, com a nossa fé, com a nossa atitude. Podemos influenciar a Deus a fazer as coisas de acordo com o seu caráter, de acordo com a sua natureza e de acordo com o seu projeto. Nós podemos fazer com que a mão de Deus se estenda sobre essa terra. Nós podemos antecipar os projetos de Deus. Podemos antecipar os planos de Deus. Podemos fazer com que a glória de Deus venha, mesmo que não estava projetado para isso acontecer agora. Mas se Deus vê o teu clamor, se Deus vê a tua atitude, se Deus vê a tua fé, Deus vai mudar, nós vamos influenciar Ele. Deus vai tomar uma decisão influenciado por aquilo que tu chegar diante dEle e clamar a Ele. Amém? Por quê? Porque Ele é um Deus de aliança. Porque Ele quer que nós estejamos juntos, trabalhando juntos, andando juntos, fazendo as coisas juntos com Ele. Deus não vai fazer as coisas sozinho. Por quê? Porque Ele é Deus de aliança. Ele precisa que todo o seu povo esteja alinhado com Ele, naquilo que Ele quer fazer, para Ele fazer. Por quê? Porque Ele é um Deus de aliança. Diz assim: Deus faz. E Deus diz assim: eu estou esperando por ti. Deus, por favor, será que não vai fazer? Ele diz: estou prontinho para fazer. Só quero que vocês venham junto comigo, vamos fazer as coisas juntos, amém? Por quê? Porque Ele é um Deus de aliança. Então Ele não vai fazer as coisas sozinho.
Ele está esperando por mim e por ti para fazer as coisas. Ele está esperando a cooperação nossa, porque Ele é um Deus de relacionamento, amém? Agora eu quero que tu entenda isso. Quando tu te põe em oração, eu quero dizer, quando tu está clamando a Deus, eu quero te dizer, tu está influenciando a Deus, amém? Quando tu está colocando e dizendo, Deus está argumentando, Senhor Deus, o diabo está destruindo essa vida, e tu me chamou para interceder, tu me chamou para intercessor agora, eu me coloco diante dele, e tu disse, se eu bater na porta, a porta vai se abrir. Agora que isso aconteça, em nome de Jesus. E sabe de uma coisa? Nós vamos influenciar a Deus, e a glória dele vai vir. E Ele vai manifestar a graça dEle sobre tua vida, sobre a vida das pessoas. Por quê? Porque Ele quer cooperação junto contigo. Ele quer andar junto contigo numa aliança, junto conosco num projeto, junto conosco Ele quer fazer as coisas. Ele quer se levantar junto com o seu povo. Eu serei o Deus de vocês, o Pai de vocês, e vocês serão meus filhos, e eu andarei no meio de vós. Eu sou um Deus de aliança. Assim diz o Senhor. Fica de pé. Feche os teus olhos. Essa noite, essa palavra é uma palavra que produz em ti uma confiança de que o que tu está fazendo, o teu clamor, a tua oração, a tua dedicação, a tua fé, o teu alinhamento com a vontade de Deus, não é em vão. Que tudo isso faz a mão de Deus se mover nessa terra. E Deus te coloca dentro do propósito, do projeto dEle, em tempos para que, em cooperação junto com Ele, as coisas podem acontecer. O povo de Israel estava condenado a todos a morrerem. O rei Assuero havia feito um decreto que todos os judeus teriam que morrer, lá na Babilônia. Todos eles morreriam. E tinha uma que era a esposa do rei, que era Esther, e ela também era judia. O rei não sabia isso, Assuero não sabia isso. E daí Mordecai, tio de Esther, disse assim para ela: Esther, quem sabe para um momento como este, Deus te colocou aí como rainha, para tu interceder pelo povo. Deixa eu dizer uma coisa. Deus não veio em livramento sozinho. Deus colocou Esther ali, para que Esther fosse cooperadora de Deus, no projeto de Deus para a salvação daquele povo. Deus havia colocado ela ali. E agora, nesse relacionamento cooperativo do projeto de Deus, Deus colocou ela ali para que através dela, ela intercedesse pelo povo. E ela intercedeu pelo povo, e o rei fez uma nova lei, e aquela lei diz que o povo judeu poderia se defender. E o povo judeu se defendeu, e o povo judeu foi livre, e venceram e não morreram. Deus nos coloca em situações, em posições, para junto conosco cumprir o projeto dele, para junto com ele andarmos e fazermos com que o propósito dele seja cumprido nessa terra. Ele chama-nos para isso, para andar de mãos dadas com ele. Por quê? Porque ele é um Deus de aliança.
Agora deixa eu te dizer uma coisa: seja um homem e seja uma mulher de aliança, como Deus é o Deus de aliança. Seja e tenha aliança com Deus, para fazer com que os projetos celestiais se cumpram nessa terra, para fazer com que a glória dele se manifeste nessa terra, através das nossas vidas, através desse projeto de aliança, desse projeto cooperativo de Deus. Nós é que somos os responsáveis por influenciar Deus, para que essas coisas aconteçam. Estende tuas mãos agora para o alto, e diz assim: meu Deus, em nome de Jesus, hoje à noite, saindo daqui, eu sei, essa noite, que eu não estou num projeto sozinho, mas eu estou junto contigo. Temos uma aliança, que tu não farás as coisas sozinhos, e eu não poderei fazer as coisas sozinhos. Tenho uma aliança contigo, tu tens uma aliança comigo. E a partir de agora, compreendi que a minha paixão, os meus argumentos, o meu clamor, as minhas atitudes, podem mudar a tua decisão, podem apressar a tua decisão, ou podem retardar as tuas decisões e as tuas ações. Mas, Senhor Deus, eu quero ser um influenciador dos céus, para adiantar o tempo que as coisas devem acontecer aqui na terra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Diz de novo para ele, diz assim: Deus, eu quero ser um influenciador dos céus, para que os projetos de Deus, para que os projetos do Pai sejam adiantados aqui na terra, em nome de Jesus. Senhor Deus, tenho aliança de cooperação contigo, para fazer as tuas obras. E eu sei que assim como tu foi com os apóstolos, cooperou com eles, com sinais, prodígios e maravilhas, cooperou com o trabalho deles, confirmando com sinais, acreditando a pregação deles com sinais, para que o povo cresce. Assim também eu sei que quando eu fizer a minha ação, como Esther fez, tu cooperarás comigo, porque nós estamos numa aliança de cooperação, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu te agradeço, Deus, por estar aliançado contigo, com Deus, com um Pai verdadeiro e tão tremendo, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, Deus. Agora eu sei que o meu clamor influencia o céu. Agora eu sei que a minha oração não é em vão. Agora eu sei que a minha atitude muda as decisões dos céus em favor da terra, em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém, amém e amém. Dá um aplauso ao Senhor Jesus muito forte. Glória a Deus, glória a Jesus. Santo tu és, meu Deus. Glória a Deus.